recíproco e que nós não teremos nada. Tá bom. Em respeito às pessoas lá fora. Perfeito. E que isso já havia sido dito para o Brasil por nós e que estava restrito a nós, E que a porque gente tem que ninguém expor tem na casa. nada a ver. Ninguém tem a ver. Isso não foi o que eu pontuei. Quem são eles ou quem é qualquer ser humano para julgar o outro? Eu falo isso desde sempre. Sim. Eu não sou Olha aí, meu povo, a Fazenda ao vivo agora com essa conversa dramática do Chaya com a Michelle, onde eles estão ali conversando sobre o sentimento deles e a Michelle assumindo e deixando claro que existe ali um sentimento, mas que esse sentimento não vai acontecer nada físico, pelo menos ali dentro da casa, né? E principalmente nesse momento, porque eles têm uma pessoa. O Chaya tem uma pessoa que ele falou até que não é nada sério, que estava conhecendo, mas tem uma pessoa. E a Michelle falando, olha, eu tenho uma pessoa lá fora e eu não posso fazer isso, magoá-la mais do que eu já magoei. E aí teve um momento que o Chaya falou, olha, em relação a você ser casada, ele até falou baixinho, como se a gente não fosse ouvir, mas tem um microfone, né? Aí ele falou da conversa que ele teve com o Nizam. Ele falou na festa pro Nizam o seguinte, se ela não fosse casada, eu namoraria com ela. E o Nizam jogou na roda ontem, na dinâmica, falando que o Chaya falou que estava apaixonado e tal pela Michelle, que foi quando eles se estressaram. Ainda que ele chegou e falou isso pro Nizam em inglês, que não queria falar em português e tal, mas que foi isso que ele falou e que ele não tinha como voltar atrás agora, né? ninguém para julgar ninguém. E sempre pontuo isso. E ninguém é perfeito e também, muito menos, ninguém controla sentimento, né? Porra, se a gente pudesse controlar seria muito mais fácil. Vamos, ok. Eu tô falando, eu fui o primeiro a falar, só que eu falo isso já tem um bom tempo em relação a esse sentimento. Eu falo, não tem. Aí me perguntam, falo, até pros mais jovens eu falo, deixa eu te contar, eu tenho quase 40, a gente não acontece mais assim. E falo com certeza, quer dizer, falava. Eu tinha. Olha aí, o Chaya contando que na vida dele, ele fala para as pessoas, eu já tenho mais de 40. Isso não acontece na vida assim, mas para quem tem essa idade. Nessa idade as coisas são diferentes, não acontece assim. Aí ele falou, eu falo isso com certeza para todo mundo. Pelo menos eu falava, né? Porque depois que ele entrou ali, eles chegaram a citar sobre a Martina, porque até o menino, o Chaya falou que em um certo momento sobre a Martina lá no iniciozinho do jogo, ela estava interessada nele, ali rolou essas conversas, né? E aí ele falou que não teria nenhum interesse nela, mas a gente não sabia por quê. Agora tá mais explicado, porque talvez desde o princípio ele já teve esse olhar aí mais voltado para Michelle, né? E agora tá dando pra gente entender exatamente como que aconteceu. E ela falou, não adianta eu esconder, porque está na minha cara, o Brasil inteiro tá vendo, então é feio eu ficar mentindo. Não posso fazer isso e tal. Aí ela falou pro Chaya que ela conversou com a Rayane, falou pra Rayane o que estava acontecendo, né? Ela começou a conversar e aí ela falou. E a Rayane, não, mas a gente sabe que não vai passar disso, que você é comprometida, então o Chaya vai se controlar. Aí ela, não. Aí ela falou que assumiu pra Rayane. Pois é, mas não é só da parte dele. É da minha parte também, porque é recíproco. Ai, Brasil. Então ela disse aí que conversou com a Rayane e que ainda assumiu tudo, né? Tá deixando agora escancarado para o Brasil. E houve aí nas redes sociais um rebuliço falando, ela não é casada não, ela não é casada não. E tal, porque mostraram até a foto dela com o filho, que rolava muito nas redes sociais essa foto deles dois, sendo que a pessoa poderia confundir achando que o filho era o marido. E o jornalista colocou, não é isso não, eu tô falando sobre casamento mesmo e ela não é casada. Quando foi hoje, ou ontem, finalzinho da noite, já vieram outros jornalistas colocando que sim, que ela era casada, que não tinha isso de ser solteira, não, até porque ela mesma falou e puxaram um vídeo dela. Lá no comecinho do programa, porque até eu fiquei na dúvida, onde lá no comecinho ela falou, eu sou casada sim, quer que eu te mostre a foto do meu marido? Foi quando deu aquela confusão do Dudu com a Rayane,
E o Dudu ficava fazendo brincadeirinha com a Rayane, e a Rayane, não, mas eu sou casada, não sei o quê. E aí ele foi fazer a mesma brincadeira com a Michelle. E aí no vídeo, a Michelle conversando ali com o pessoal no quarto, falando que é casada e que trouxe até foto do marido, que se quiser ela mostra. Agora a foto deve estar desatualizada, porque falta um acessório no moço, né? Ai, Brasil, não vou nem falar. Aí ela deixando claro então que é casada, e o pessoal puxou isso daí e conseguiu descobrir. E mais do que isso, o próprio Chay agora falando nessa conversa, gente, o Chay falou: ah, porque você é casada, se você não fosse casada, eu namoraria com você. Isso ele contou pra ela a conversa que ele teve com o Nizam, onde o Nizam tentou jogar isso no ao vivo, porque o Nizam não sabia que a Michelle era recíproca, né? E a Michelle falou que durante ali a atividade, que a Martina ficava olhando pra ela, e ela não entendendo por que a Martina olhando, né, tentando saber o porquê. Tipo, ah, eu queria ficar com ele, ele não quis ficar comigo para ficar com você. Na minha cabeça, ela pode ter tido alguma coisa de pensar dessa forma, que foi trocada, que a Martina foi trocada por ela. Tá? A Martina é novinha, né? Vai ver, foi por isso que o Chay não se interessou por ela. Tenho essa certeza. Quando? Como? Aonde? O que aconteceu? Por quê? Não sei. Não sei. Silêncio constrangedor e troca de olhares. Embora que a Michelle tá com esse óculos, né? Aí o Chay tava falando, quando acontece, aonde acontece, por que que acontece? O amor. Aí ela falou, por quê, né? O porquê que acontece. E estão se olhando apaixonadamente. É porque eles estão de lado, não dá pra gente ver. Mas eu tenho certeza que olhando de frente, o Chay tá apaixonado por ela. Dá pra ver nos olhos dele. Só que ela tá de óculos. Aí nos olhos dela, meu amor, não tá dando pra ver exatamente se tem essa paixão ou não. Porque ela tá de óculos ali e não dá pra gente identificar. Mas é aquilo, né? Quem diria que do alto ali da idade dela e da experiência dela e dele também, os dois iriam se apaixonar, ia jogar casamento, ia jogar tudo pro alto, de repentemente. E ontem, gente, muitas pessoas na internet estavam reclamando. Quando é que aconteceu isso? Ninguém viu, o Carelli não mostrou. Em que momento houve essa interação deles dois? Porque até na edição mostrou o Chay conversando com o Creu, contando o que rolou entre ele e a Michelle. E a gente não entendeu nada. Aí mostrou os dois em um momento à noite lá na baia, indo pra dentro do banheiro. Sendo que a Michelle ficou meio que na porta, meio que dentro. Dava pra ver ela na porta, mas a metade do corpo assim pro lado de dentro. E o Chay já estava também dentro do banheiro. Então nessa hora é que deve ter acontecido o tal do romance deles, o tal do beijo, supostamente que aconteceu. Talvez foi nesse momento porque a câmera não pegou. Agora, não pode ficar duas pessoas dentro do mesmo reservado, dentro do mesmo banheiro. Isso aí já foi falado, mas a produção talvez pensou, esses dois aí, vamos nem saber de nada. Tanto que foi uma câmera bem de longe que pegou da área dos animais, aquela câmera aberta que pegou. Porque ninguém estava se importando com eles até 24 horas atrás. Ninguém estava querendo saber, ninguém estava, né, nem preocupado de botar a câmera neles dois, porque até então não estava acontecendo nada, mas agora a reviravolta revirou, meu amor. E tudo pode acontecer nesse carrossel de emoções. Ó, louca, empolgada com o romance dos dois, mas não é. É porque muito mais interessante do que Duda e Matheus que terminaram é Michelle e Chay, que os dois já maduros, com vida aqui fora, casados, né? Eu esperava disso que acontecesse com algum jovem inconsequente, com eles não, mas como eles mesmos disseram. É muito louco como que as coisas acontecem na vida e a gente não tem pra onde correr. Quando acontece, é isso daí mesmo, né? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal também, se você não for inscrito. Coloca aqui no seu comentário o que que você achou, se a expectativa da Michelle ter um relacionamento ali dentro passou pela sua cabeça em algum momento ou não, porque pela minha, gente, não passou não. Confesso que tô surpresa e se ela cair na roça, não tiro. Agora vai ter que ficar lá dentro. Não vou votar. Vou votar pra ela ficar ainda por cima se ela cair na roça, né? Aí fica. Tô esperando o seu comentário, viu? Até o próximo vídeo.